Olá pessoal, aqui é Jax Marciano na área, dessa vez com a resenha do Caçador de Marte, da série History of the DC Universe, produzida pela DC Direct. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. De volta aí com a análise da cartela para você que coleciona figuras lacradas. É o mesmo padrão aí old school, né, das cartelas da DC Direct, onde a gente tem o papelão atrás e o plástico bolha na frente com a figura. Aqui o logotipo da DC Comics como era apresentado na época, nome da série, né, que seria History of the DC Universe, que é o nome dos quadrinhos, a figura, o nome do personagem na lateral, aqui embaixo o selo da DC Direct, aqui a menção que seria a série 4 dessa coleção, e aqui a descrição que é uma figura de ação de colecionador, ok? Na lateral visualizamos aí os desenhos extraídos dos quadrinhos, onde eu tenho aqui o Caçador de Marte, Raio Negro, Capitão Átomo, Demônio Azul e o Aquaman. Na outra lateral visualizamos aí o Rastejante, o Superman, Arqueiro Verde, o Batman e o Flash, ok? No verso da cartela visualizamos aí um padrão apresentado nas cartelas da DC Direct da época, onde temos aqui o nome da coleção, que seria History of the DC Universe, e aqui as figuras da Wave, que seriam o Caçador de Marte, Capitão Átomo, o Asa Noturno, que na verdade é o Superman com o uniforme que ele apresentava na cidade de Kandor, onde ele perdia os poderes e vestia esse uniforme como se fosse uma representação do Superman e do Batman. E aqui o Cobra, que é um vilão da DC. Aqui embaixo temos a capa aí dos quadrinhos da History of the DC Universe, e onde temos aí o Superman e a Mulher Maravilha. Aqui temos uma pequena apresentação dessa coleção, e logo abaixo visualizamos aí as outras figuras das outras waves. Na Wave 1 temos aí o Arqueiro Verde, o Batman, o Demônio Azul e o Caçador. Na série 2 temos o Rastejante, o Aquaman, Flash e o Raio Negro. E na série 3, Superman, Brainiac, Mestre dos Oceanos e o Homem Borracha. Vamos passar então aí para a figura fora da cartela. E essa é a figura aí do Caçador de Marte fora da cartela. Ele vem aí com uma única base bem simples. Não tem nada demais, nenhum tipo de inscrição. E aqui está o pino, só tem um pino. Ok? Mas a figura, ela é estilo old school, que a gente espera aí de um DC Direct da época. Essa figura aí é de junho de 2010, então ela tem aí a tecnologia da época que a DC Direct utilizava. A gente sabe que não primava pela articulação, mas eu gostava bastante das esculturas de algumas figuras. E eu quis adquirir, já que eu sou fã aí do Caçador de Marte, que antigamente era nomeado Ajax o Marciano pela Ebal e depois pela Abril, por um bom tempo, porque na verdade foi o codinome que eu adquiri, né? Mas histórias à parte, a gente tem uma ótima escultura. O único porém é que apesar de ser baseado aí nos desenhos do George Pérez, a gente vê aí as linhas sinuosas aí com o mesmo estilo dos desenhos do Pérez. A gente tem aí uma face que foi esculpida e que eu vejo que na verdade ele foi mais baseado nesse design aqui da face no Marciano, que foi desenhado, Caçador de Marte foi desenhado pelo Mike Sekowsky, ou Sekowsky, não sei qual é a pronúncia correta, que era um desenhista que desenhou por muito tempo a Liga da Justiça e que fazia esse tipo de face pro Marciano.
Apesar do restante do corpo e do uniforme estarem fiéis aos quadrinhos desenhados pelo Perez, principalmente aí a versão da saga A História do Universo DC ou History of the DC Universe, esse compêndio que foi lançado depois de Crise nas Infinitas Terras, a gente verifica que ele foi a face foi esculpida mais com base nesse marciano antigo do Mike Sekowsky do que basicamente do George Pérez. Porém, o restante da figura tem aí como base o corpo que é apresentado nessa coleção. A gente tem um corpo base aí para a ala masculina e a gente tem diferenciação somente nas mãos, a cabeça e as botas, tá? Então esse é o uniforme clássico aí do marciano, do caçador de Marte. E apesar de não ser fiel à versão apresentada do marciano nos quadrinhos do History of the DC Universe, eu gostei bastante porque, querendo ou não, ele acaba sendo uma representação aí clássica do personagem, ok? Dito isso, para que não se sintam enganados, a gente tem na cabeça a articulação para os lados, ele não articula para cima e para baixo. Essa é uma figura old school, não tem amplitude de movimento muito grande. Os braços dele têm pouca abertura, eles giram, obviamente restringidos um pouco por causa da capa, tá? A articulação ele tem também no bíceps, girando 360. A articulação dos cotovelos ela é simples, mas permite um ângulo mais fechado do que 90 graus. Ele tem estranhamente aí uma articulação no antebraço, que você gira 360, e os pulsos também girando 360. Ele tem articulação no abdômen, o que para a época na DC Direct era um pouco raro de ter essa articulação, mas a amplitude de movimento é bem pequena. Ele inclusive tem uma articulação estilo ball joint, então você inclina para os lados e você tem um pouco de movimento para frente e para trás, mas muito pouco mesmo. A articulação da cintura girando 360, as pernas não tem abertura para os lados, somente para frente, e não articula nada para trás porque a escultura aqui do calção dele não permite. Então ele tem essa articulação para frente, não tem articulação estilo corte aqui na coxa, apenas os joelhos são uma articulação simples também, e ele tem articulação na bota, no início da bota, girando 360, não tem articulação nos tornozelos, ok? Figura old school, pouca articulação, você tem que querer muito essa figura por causa da escultura e obviamente das cores vibrantes, já que ele é muito bem pintado. O único porém que eu não gostei foi que não teve escultura aqui no cinto, obviamente isso para baratear a figura. Então aqui é somente pintado e você não tem aí o detalhe do cinto dele, a fivela do cinto. Isso eu não gostei. Mas aqui você tem aí as tiras que tem aí na parte da frente do peito dele e que continuam como se fosse pintura. Poderia ter sido esculpido também, ok? Vamos passar então aí para a medição e comparação de escala. Essa figura do Caçador de Marte tem cerca de 17,8 centímetros, isso equivale aí a cerca de 7 polegadas, comparando a escala aí com o Superman McFarlane e com a Mulher Maravilha versão Renascimento da DC Essentials, da DC Collectibles. Comparando a escala aí com o Superman e com a Supergirl, ambos DC Collectibles, a série DC Essentials. Vamos passar para as considerações finais. E chegamos aí ao final de mais um review, mais uma resenha. Dessa vez aí do Caçador de Marte, a versão DC Direct, que saiu pela coleção History of the DC Universe, baseada aí nos quadrinhos desenhados pelo George Pérez.
Para a questão da articulação, eu dei aí uma nota 7,5, já que essa articulação aí é bem old school e não vai agradar os fãs atuais das figuras de ação. Porém, na questão da pintura, é uma pintura muito boa, obviamente aí respeitando os padrões de qualidade da época, que seriam aí o grande feito da DC Direct. Então eu dei nota 9. Para a escultura, essa figura aí tem uma excelente escultura, porém por causa de não ser fiel aí à face desenhada pelo George Pérez, eu qualifiquei aí com nota 8. Sendo assim, na avaliação geral, essa figura aí do Caçador de Marte tem uma avaliação geral 8. É uma figura boa, não é uma figura excelente, porém vai agradar os fãs que sabem o que esperar de uma figura DC Direct de 2010, que foi quando foi lançado, junho de 2010 foi lançada essa figura. Bom pessoal, Marciano partindo, aguardo vocês no nosso próximo review. Não esqueça de se inscrever no canal que não é inscrito e de dar o like aí no vídeo para fortalecer. Essa figura aí do Marciano vocês podem tentar adquirir pelo channel da Mia ou através do eBay, ok? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais.